Assista mais uma reportagem da sua Som Records Web TV, a TV que conecta você. Amigos ouvintes do programa Jornal da Web, da Som Records Web TV, agora nós estamos com o Lucas, que vai falar um pouco sobre esse encontro, que houve aqui na Câmara Municipal de Santa Quitéria em conscientização ao Maio Laranja. Lucas, agradecer a sua disponibilidade aqui no nosso programa, no Jornal da Web e TV. E queria ouvir de você qual a importância, desse mês com relação a esse tema. É uma satisfação estar falando com você sobre esse tema que é muito importante. Eu costumo dizer que antes de eu ser conselheiro, eu imaginava que abuso sexual fosse um caso que o Conselho de Santa Quitéria, pouco tratasse, né? Que fosse uma coisa que a gente visse na TV. E na verdade não, o abuso sexual é um dos casos mais acompanhados do Conselho Tutelar de Santa Quitéria. Me arrisco até a dizer que se não for o primeiro lugar, fica ali primeiro e segundo. E assim, é muito triste e para a gente enfrentar esse tipo de problema. Muitas vezes a gente vai para casa lembrando daquela situação, às vezes não consegue nem dormir lembrando do que aquela criança passou, né, daqueles problemas que vão acarretar para o resto da vida. E assim, essas campanhas são muito importantes, né, para conscientizar a população da importância de denunciar, da importância de estar dando suporte a essa criança, que é o trabalho do conselho, né? O conselho não está aqui para prejudicar só o infrator. Na verdade, a gente faz um encaminhamento da família que vá à delegacia de polícia registrar o boletim de ocorrência e ali a delegacia vai tomar de conta da questão policial, né? De, de investigar e tratar do infrator. A gente vai cuidar a gente vai cuidar da vítima, né, requisitando o serviço de saúde necessário, serviço psicológico, a gente sabe que é um trauma que vai para o resto da vida, né, uma criança que é vítima de abuso sexual, ela nunca vai conseguir é, voltar, esquecer isso, né, é um trauma, mas a gente vai tentar amenizar com serviço psicológico, serviço de saúde, o que for necessário, encaminhar para a escuta especializada, dar todo o suporte àquela família, requisitar o serviço que for necessário, que uma criança que passa por isso acarreta não só problemas de saúde, mas ela passa a não querer ir para a escola, passa a ficar mais retraída, passa a ficar mais tímida, né? E tudo isso prejudica intelectualmente a criança. Lucas, teve uma jovem aqui, a Alicia, não é isso? Que participou e representando, o NUCA, em nome dos adolescentes, e ela frisou em um momento com relação à abertura, da, do adolescente com relação a contar os seus problemas e no NUCA, se sentia muito confortável em falar seus problemas junto aos colegas. Eu gostaria que você comentasse com relação a isso e também comentasse os principais desafios que vive hoje o Conselho Tutelar do município de Santa Quitéria. Pronto, a criança que passa por isso, ou para qualquer tipo de problema, a gente que já foi criança, já foi adolescente, às vezes a gente não consegue se sentir à vontade de falar o que está para os pais. Às vezes os próprios pais dizem, mas por que, que não me falou? Porque cada pessoa tem seu jeito, né? E às vezes a vergonha, não saber o que, que o adulto, se o adulto vai apoiar ou vai criticar, né? O abusador ele coloca na cabeça da criança que se ela falar ninguém vai acreditar, que se ela falar vai matar o pai, vai fazer isso com a mãe, né? E, e isso faz com que a criança fique retraída, não fale e geralmente as pessoas que elas mais têm contato, como um projeto como o NUCA, que é um projeto muito importante, a escola, geralmente professores são os primeiros a receber esse tipo de informação. E aí, na sequência, devem encaminhar o conselho tutelar. A gente sabe que o conselho, a polícia, o Disque 100, a gente sempre faz as campanhas dizendo que deve ser denunciado a eles, mas nem sempre a criança se sente à vontade para falar para essas pessoas. Então, a gente costuma chamar o adulto referência, né? É aquele que recebe aquela primeira notícia. E quando a gente faz os encaminhamentos, muitas vezes até para uma escuta especializada, a gente não acha mais necessário a criança passar por uma escuta para ela não se revitimizar. Porque cada vez que ela relata sobre aquela situação, ela se revitimiza, né? Então, a gente procura mais já ouvir o adulto referência, que foi aquele professor, que foi uma pessoa de um projeto como o NUCA, do projeto do CRAS, aquela pessoa que tem contato com a criança diretamente, quase que diariamente,
que recebe essa informação.